Deixa sua Bíblia aí aberta em 1 Coríntios 15, beleza? Glórias a Deus por esse dia. Eu confesso para vocês, e que bom que só... Vamos fingir que não tem live hoje, né? Que eu posso me abrir melhor. Eu confesso para vocês que essa palavra me confrontou demais durante esses dias que o Senhor falou comigo. E eu tive uma conversa com a Lívia acho que foi na segunda-feira, não lembro, no domingo, foi na segunda-feira, falando para ela sobre algumas coisas, e durante esses dias isso começou a me confrontar muito. Comecei a refletir muito sobre isso, muito, em vários aspectos, não exatamente naquilo que está colocado aqui, mas em vários aspectos, e isso foi importante para que hoje eu tivesse um temor. E às vezes a gente fala do Senhor, ou faz a obra de Deus, faz tantas coisas, e eu sinto que às vezes nos falta um pouco de temor, e às vezes é bom a gente ter esse temor de alguma coisa que a gente vai falar. E o principal temor nesse caso é por como essa palavra me confrontou, e eu acredito como ela vai confrontar a vocês também. Amém? Então, o título dessa mensagem é Vencendo a Inconstância. Amém? Então, como eu disse, essa palavra falou muito forte no meu coração, me confrontou demais, e eu creio que nós sairemos daqui tendo uma consciência melhor, ou talvez uma consciência transformada sobre alguns conceitos da nossa vida. Amém? A gente louvou agora no começo essa primeira música. A Lívia estava comentando que ela lembra do pai dela, quando o pai dela aprendeu a tocar violão. Eu lembro do meu tio, quando a gente era muito novo, cantando lá na igreja. E às vezes nós precisamos trazer algumas coisas à nossa memória para que a gente possa entender de onde a gente veio, onde estão as nossas raízes, né? O que é necessário nós fazermos para poder talvez voltar nesse tempo da simplicidade, dessas coisas, onde nós tínhamos mais devoção, mais dedicação e, como eu falei no começo, mais temor. Amém? Isso é um comentário, às vezes, até inútil. Bom, mas como eu estava falando, durante essa semana eu fui confrontado sobre esse tema. Eu tinha pensado em alguma outra coisa e Deus estava falando comigo a respeito, só que essa palavra veio tão forte no meu coração sobre a inconstância, sobre sermos constantes e como vencer a inconstância, que isso não saiu da minha cabeça. Eu comecei a pensar sobre isso. O Senhor foi me trazendo à memória palavras e pessoas e exemplos de coisas, e até que eu cheguei a uma conclusão sobre isso. E no dia que eu decidi que ia falar sobre isso, eu já tinha ministrado isso há muitos anos atrás. Eu não lembro nem se eu namorava com a Lívia ou não, mas eu já tinha falado sobre isso, e eu namorava com você, né? E eu comecei a procurar onde que estava essa minha anotação e não achei. E eu entendi, depois de concluir essa ministração, de que o Senhor queria falar comigo e talvez com a igreja dele em outro sentido, né? E foi muito bom, porque trouxe a minha memória novamente e talvez me dê uma nova perspectiva sobre como ser e como me dedicar para ser uma pessoa mais constante. Então, quando nós falamos de inconstância, nós estamos falando de uma característica que acontece desde os tempos passados, mas também é alguma coisa muito real e talvez muito mais real nos nossos dias. Só que o interessante quando nós falamos sobre inconstância é que nós não levamos tão a sério esse assunto como talvez um pecado. Nós não falamos tão seriamente sobre inconstância como nós falamos sobre mentira, como nós falamos sobre a traição, sobre vários outros assuntos que parecem ser mais sérios, só que a inconstância muitas das vezes tem tirado muitas pessoas da presença de Deus, ou às vezes a inconstância tem feito, tem sabotado a nossa mente para que a gente ache que a gente está caminhando rumo à presença de Deus, rumo aos céus, rumo aos propósitos de Deus, mas na verdade nós estamos caminhando para um lugar que não é o lugar aonde Deus está nos chamando. É interessante porque a inconstância, ela abala a nossa confiança em alguma coisa,
a inconstância nos deixa desmotivado para várias coisas, porque, na verdade, o nosso foco está em coisas erradas. Então, quando existem pessoas à minha volta que são, e quando a gente trabalha com as pessoas, seja na igreja, seja no serviço ou na escola, quando você está trabalhando com pessoas, você sabe que quando você encontra pessoas que são inconstantes, você não pode contar com essa pessoa. Eu lembro muito bem de um evento que a gente teve uma vez, e a pessoa que organizou o evento, ela alugou um espaço lá no shopping de Carapicuíba, e para nós foi uma coisa muito importante, né? Porque tinha um espaço lá e a pessoa conseguiu alugar esse lugar para que a gente pudesse fazer o nosso evento de jovens naquele lugar. E aí a gente ensaiou, né, durante algumas semanas, e tinha um rapaz que tocava com a gente, e aí ele estava em todos os ensaios. Aí chegou no dia, acho que o evento começava às 7 horas, e quando era 6h30, esse cara não tinha chegado ainda, 6h40, 10 para 7, 7 horas, e a gente, o que a gente vai fazer? Acabou que a gente chamou uma outra pessoa para ficar no lugar. Então, a partir dali, eu já não consegui mais contar com essa pessoa, porque as coisas são difíceis. Quando temos pessoas inconstantes nas nossas vidas, dificilmente a gente pode contar com essas pessoas. Então, se nós, seres humanos, não conseguimos contar com pessoas inconstantes à nossa volta, quanto mais Deus que está no céu. Como que Deus pode contar com alguém que Ele sabe que se pedir alguma coisa, se entregar alguma coisa para a nossa mão, nós não teremos responsabilidade suficiente para cumprir aquilo que o Senhor nos pediu? Então, se nós não conseguimos, imaginamos também que Deus não pode contar com pessoas que são inconstantes. Então, eu trago já essa reflexão para nós. Será que nós temos sido pessoas inconstantes? Será que Deus pode contar com a gente para a obra dEle, para fazer a obra dEle? Então, pessoas inconstantes não conseguem pedir algo para Deus se nem mesmo elas sabem se realmente elas querem aquilo. Eu sou uma pessoa muito assim. De tempos em tempos, eu estou numa onda e eu gosto de alguma coisa, e daqui a pouco eu desanimo, e aí já entro em outra. E às vezes, eu acredito que às vezes Deus não me dá uma Ferrari porque realmente não é isso que eu queira, sabe? Deus não me dá, sei lá, uma casa em Alphaville porque talvez realmente não é isso que eu queira. Nós estamos sabendo lidar com os nossos sentimentos, com as nossas petições, com as nossas ações. Então nós precisamos refletir sobre isso. Vamos ver lá em 1 Coríntios, capítulo 15, e o verso 58. Que diz assim, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Em outras versões, que é uma versão que eu tenho lá em casa, que é a King James, diz, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e constantes. Beleza? Então a gente vai usar essa versão. Mas eu quero destacar duas coisas que me chamaram muita atenção nesse versículo, e a primeira é essa parte do versículo que diz, sempre dedicados à obra do Senhor. E na versão também da King James diz, dia após dia dedicados à obra do Senhor. Então a gente entende que todos os dias nós precisamos convencer o nosso eu de que aquele dia é um novo dia para servir a Deus. De que o próximo dia é mais alguma coisa que Deus está nos entregando para o reino dele, para servir a ele. E ele não vai ser igual ao dia anterior, né? Dia após dia, nós precisamos buscar a vontade de Deus para o que ele realmente quer para as nossas vidas. E buscar a vontade de Deus todos os dias faz com que nós tenhamos um padrão de vida. Faz com que nós tenhamos uma rotina, assim como nós temos uma rotina com quem nós convivemos. Quando a gente casou, até a gente poder ter uma cultura dentro da nossa casa, levou alguns anos. Mas hoje, eu posso dizer que na minha casa nós temos uma cultura. Nós temos regras, nós temos as coisas, os horários que nós fazemos as coisas.
nós dormimos juntos, nós almoçamos juntos, nós jantamos juntos, nós tomamos café juntos. Existem culturas que nós criamos dentro da nossa casa que talvez no começo não tinha, mas precisou de alguns dias, algum tempo para que a gente pudesse ter essa rotina. E isso foi criando-se uma forma natural. Então, eu chego em casa, já sei o que vai acontecer, eu acordo, já sei o que vai acontecer, porque aquilo se tornou natural. A mesma coisa também acontece com aquela pessoa que treina, né? Que faz academia, que se dedica ou que faz algum esporte. No começo, né? Eu sou do time das pessoas que começaram e nunca mais e se traumatizaram e nunca mais voltaram. E eu não pretendo voltar tão cedo até que Deus mude meu coração, porque eu sei que eu serei a pessoa que vai começar de novo e não vai continuar. Porque o começo, principalmente quando exige alguma coisa de você, é muito difícil. Todos aqueles que são bodybuilders, os caras e não sei lá o quê, sempre falam, os primeiros dias é muito complicado, mas depois você vai pegando gosto, depois você vai gostando, e aí de repente se torna... É mesmo, Ari, eu também concordo com você, eu discordo dessa afirmação. Eu não sei, alguém fala assim que depois do segundo mês fica bom, mas eu não consegui chegar na segunda semana. Na segunda semana, para mim, já estava impossível. Então, se eu não conseguir concluir um mês, imagina esperar 2 meses, e aí, imagina chegar no final do segundo mês e eu falar, não, realmente isso é ruim. Foram 60 dias que eu perdi da minha vida tentando fazer com que aquilo ficasse bom. Porém, a pessoa que ela tem esse objetivo, ela começa ali de uma maneira difícil, e ela vai e ela continua para que no final ela tenha a premiação daquilo, seja ela emagrecer, seja ela ganhar um físico, ou seja alguém que pratica um esporte, que faz corrida, começa correndo 2 quilômetros, depois aumenta para 5, daqui a pouco ele está correndo 10, daqui a pouco ele está correndo meia maratona, uma maratona inteira, porque o começo foi difícil, mas se a pessoa persistir, ela vai tornar aquilo como uma coisa natural. E o segundo ponto desse versículo é: nenhum trabalho no Senhor é inútil. A parte onde diz todo trabalho no Senhor jamais será inútil ou improdutivo. O significado disso é que nada que fazemos para o Senhor é infrutífero. E eu comecei a pensar sobre como nós dedicamos e gastamos o nosso tempo em coisas que são infrutíferas, que não vão trazer benefício nenhum, nem para nós, nem para o reino de Deus. O ruim disso, e eu estava conversando, refletindo sobre isso com a Lívia, que o ruim de nós nos dedicarmos em algo que é infrutífero é que acaba acostumando o nosso corpo, a nossa mente, com coisas que são muito fáceis de fazer, que não nos tiram da zona de conforto, mas principalmente acostuma o nosso corpo a estar sempre buscando ter prazer naquilo, e um prazer pessoal, uma satisfação pessoal, que ela nunca será satisfeita. Nós sempre estamos buscando preencher, deixar o nosso nível de dopamina muito alto. E isso é uma coisa que acaba atrapalhando a nossa vida, porque quando você se acostuma em fazer algo que não te traz benefício, mas é fácil, é leve, é tranquilo, deixa a sua dopamina altíssima, isso te dificulta a ter uma rotina em coisas que são mais difíceis, mais complicadas. Por exemplo, pessoas que têm dificuldade com leitura, começam ali a ler um livro, assim como eu, começam ali a ler um livro e aí vai chegando na metade, você já, eu não aguento mais ver isso. Por quê? Porque o seu corpo não está acostumado a fazer coisas que talvez, por exemplo, leitura, exige uma concentração, exige você ali ler, você talvez interpretar aquele texto. Agora, um jogo, um Candy Crush, alguma coisa, um joguinho que não vai exigir nada, você só vai ali gastar sua energia e atirar nos outros e fazer alguma coisa e ganhar alguns pontos, não exige nada de você. Exige uma concentração inútil de você. Né? Agora, a leitura é mais complicado. Quando nós falamos sobre oração é um tema que a gente sempre fala, hoje mesmo é um culto de oração, mas não é uma coisa que nós nos dedicamos 100%. O Alex está aqui, talvez a galera que é da igreja mais antiga, lembra que, eu não sei se era assim na sua igreja, Alex, mas na minha, por exemplo, a gente orava toda terça-feira 1 hora e era normal, 1 hora de joelho.
Eu sabia que toda terça-feira era 1 hora de joelho. Hoje, de uns tempos para cá não era mais tanto assim, só que eu lembro que no tempo passado a gente chegava, o pastor falava alguma coisa, os temas que nós iríamos orar, e toda a igreja ficava de joelho e orava durante 1 hora. Na terça-feira, no domingo, assim como acontece aqui, no domingo antes do culto, no sábado antes do culto. As campanhas de orações eram 7 dias seguidos de oração, orando 1 hora, 1 mês de oração na casa de alguém. Então, hoje nós precisamos, às vezes, voltar a ter essa disciplina de oração. Ter a oração realmente como uma ferramenta de disciplina, orando constantemente para poder vencer as ciladas do inimigo. Então, nós precisamos entender que a nossa satisfação pessoal nós nunca seremos satisfeitos com isso. E nós precisamos voltar a nossa disciplina para as coisas que realmente importam. Por isso que Paulo diz, plenamente consciente de que no Senhor todo trabalho jamais será inútil. E eu destaco essa parte, plenamente consciente. Porque é através do conhecimento sobre o que ou sobre quem se está fazendo aquilo, sobre quem ou sobre o que nós estamos fazendo aquilo, para nós encontrarmos as ferramentas necessárias para ser constantes na obra do Senhor. Se nós não tivermos a consciência plena, eu tenho uma consciência, eu sei para quem eu estou servindo, eu sei o que eu estou fazendo, para quem que é. Se eu não tiver essa consciência, nós não seguiremos esse caminho de poder ter uma vida constante na presença de Deus. A convicção produz constância, e lá em 2 Timóteo, o capítulo 3, o verso 10, diz assim, entretanto, quando Paulo manda aquela carta para Timóteo sobre a respeito daquilo que estava acontecendo, e encoraja Timóteo para continuar, fala sobre a mãe, sobre a avó de Timóteo, que eram pessoas que já tinham conduzido ele no caminho do Senhor, instruído ele no caminho do Senhor. Então ele fala assim, entretanto, você tem seguido de perto o meu ensino e a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei. Coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Suportei essas perseguições e o Senhor me livrou de todas elas. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior. Porém, permaneça nas coisas que você aprendeu e das quais tem convicção, pois sabe que as aprendeu. Porque desde criança você conhece as Sagradas Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação por meio da fé em Cristo. Eu leio aqui de novo. Permaneça nas coisas que aprendeu, das quais você tem convicção. Essa carta, sem dúvidas, é um dos livros, uma das cartas mais lindas que nós buscamos para poder encontrar no Senhor a energia, a força para continuar servindo a Deus. É uma carta de encorajamento para nós permanecermos servindo a Deus, mesmo em meio a tribulações, perseguições, mesmo em meio às lutas, porque aqui Paulo ele compartilha dessa perseguição, compartilha dessa dor com Timóteo e encoraja de que o que ele está fazendo tem produzido peso de glória, o que ele está fazendo tem produzido um peso celestial que os olhos dele não conseguem imaginar o que está acontecendo diante do âmbito espiritual. Amém? Então, olha que interessante como a consciência, saber quem é Deus, saber para quem nós estamos servindo e a convicção, elas andam juntas. E eu separei aqui 2 exemplos. Eu vou dar 2 exemplos de 2 frases. A pessoa consciente, ela diz, estou consciente de que preciso mudar meus hábitos. Quer dizer, ela reconhece a necessidade de que ela precisa mudar os hábitos dela. A pessoa convicta, ela diz, estou convicto de que mudar meus hábitos é melhor para mim. Ela acredita profundamente nisso, ela tem convicção nisso. Você vê que o processo que que nós vamos passar para poder adquirir essa convicção naquilo que nós estamos falando, nós precisamos primeiro estar plenamente conscientes, nós precisamos ter a clareza e o entendimento de que o que nós estamos fazendo não é para qualquer pessoa.
todos os dias que nós viemos aqui, para todas as pessoas que nós falamos, todo o tempo gasto que nós gastamos na presença de Deus, todo o dinheiro, todo o investimento, todos os nossos recursos, tudo aquilo que nós gastamos para a presença de Deus, nós estamos gastando porque nós temos o conhecimento, nós temos a consciência para quem nós estamos entregando tudo isso. Não é para qualquer pessoa, não é para qualquer Deus, não é para qualquer Senhor. Nós estamos entregando para o Senhor dos Senhores, para o Rei dos Reis, para o nosso Deus, o Supremo Deus, e é através desse conhecimento que nós adquirimos a fé. E essa fé, ela serve para nós estarmos convictos de que não há outro caminho senão o caminho do Senhor. Então nós precisamos de fé, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, ter a consciência e a fé para ter convicção de que aquilo que nós estamos nos dedicando, ela tem trazido um peso de glória para as nossas vidas. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus está em Romanos 10:17. A fé em Deus faz com que nós sejamos constantes em tudo o que nós fizemos. Confiar em Deus, nós precisamos confiar que Deus está no controle de tudo, e tudo o que Ele faz volta para Ele. Nós precisamos confiar também que quando nós estamos em Deus, estamos fazendo a obra do Senhor com o nosso coração entregue a Deus, nós não oscilamos de forma nenhuma. O que nos faz sermos inconstantes na nossa vida, diante de Deus, é a nossa falta de fé no nosso coração. Pois como vamos permanecer em algo? Como vamos fazer algo se nós não acreditamos plenamente naquilo? Eu não faço alguma coisa que eu não acredito 100%. Por que eu vou fazer alguma coisa sabendo que aquilo não existe, sabendo que aquilo não vai dar certo, sabendo que aquilo vai ser improdutivo? Então, quando nós não temos constância, nós também estamos dizendo para Deus: Senhor, na verdade, eu não acredito tanto em você. Eu não acredito que você realmente é isso que as pessoas estão falando sobre você ou que eu leio sobre você. Bom, a fé, ela vence a inconstância. Tiago, capítulo 1, do verso 5 a 8, diz assim: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, uma vez que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Bom, aquele que não confia inteiramente no Senhor leva uma vida de inconstância, porque ele nunca tem certeza de que o Senhor está lá. Então nós precisamos revisar a nossa fé. Se eu tenho levado uma vida inconstante, se eu não tenho conseguido fazer o meu devocional diariamente, buscar a presença de Deus diariamente, matar o meu eu diariamente, me convencer de que o pecado tem me matado diariamente, dia após dia, é porque a minha fé precisa de uma mudança. Eu preciso realmente confiar plenamente no Senhor. Na verdade, eu tenho andado sem fé, eu tenho andado não tão confiante em Deus. E o Senhor aqui em Tiago, ele nos chama para confiar plenamente em Deus, confiar em tudo em Deus, porque ele diz assim, peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. O que a onda do mar ela é? A onda do mar é inconstante. Nós não conhecemos uma onda do mar que segue um padrão, que segue um tempo, que segue um tamanho. Eu lembro muito bem, ano passado, nas Olimpíadas, foi ano passado, né? As Olimpíadas do ano passado, que o Medina estava lá e estava passando o tempo e não vinha onda, e não vinha onda, e não vinha onda. Acabou que ele ficou com bronze ou com prata, não lembro. E todos esperando que ele pegasse a onda perfeita para ele poder pegar o ouro. Mas a onda não veio. E a onda, ela é inconstante. Quando nós não temos fé, Tiago nos compara com as ondas do mar inconstantes. Uma hora nós estamos lá em cima
e outra hora nós estamos lá embaixo. A constância não quer dizer que o nosso nível de crente, que nós seremos o mais crente de todos, que nós seremos aquele onde quando nós chegamos, os cegos são curados, os coxos levantam, aquele que estava triste começa a ter alegria. Não, mas é quando nós temos uma constância, quando a nossa onda, o nosso mar, ele sempre segue aquele ritmo, ele nunca sobe demais, mas ele também nunca despenca demais. Eu vejo que isso acontece muito com aquele novo crente, com o crente convertido, e talvez vocês conheçam pessoas assim. Entram na igreja e aquela devoção, e eles querem vir todo dia e querem participar das coisas e tal, e tal, e tal, e tal. Daqui a pouco vai desanimando, para de vir um dia, para de vir outro dia, não busca mais a presença de Deus, não lê mais o devocional, não fala mais com Deus, volta às suas práticas pecaminosas. Então nós precisamos confiar plenamente no Senhor, porque Ele pode todas as coisas. Pessoas que são inconstantes, como a onda do mar, pensam coisas do tipo: a primeira para que eu vou fazer se eu não vou ganhar dinheiro com isso? A segunda coisa: vou para a igreja para ninguém pegar no meu pé. A terceira: eu vou fazer alguma atividade na igreja porque é o meu hobby. Essa daqui é uma das mais. Quando nós encontramos algum hobby dentro da igreja, quando nós encontramos alguma atividade para fazer para o Senhor, porque aquilo satisfaz o nosso coração. Não porque realmente eu amo a Deus, mas porque eu gosto de tocar violão, porque eu gosto de cantar, porque eu gosto de mexer no computador, porque eu, gosto de cozinhar, quando tem alguma coisa na igreja que envolve cozinha, enfim. Coisas que nós fazemos para Deus porque é o nosso hobby. E a quarta coisa que eu marquei aqui vou a tal culto porque eu me sinto bem. Quantas pessoas eu já não conheci que ouve o louvor ou que vem na igreja porque sente a paz de espírito. Sente uma paz de espírito quando está na igreja, ou quando ouve uma música, ou quando ouve alguma palavra legal. Será que o Senhor nos chamou realmente para ter essa paz de espírito nos momentos de culto, para ficar de boa, para ficar tranquilo? Será que realmente o Senhor nos chamou para isso? Aqueles que vivem cumprindo regras de bem-estar nunca vão provar de um verdadeiro relacionamento com Deus, porque essas pessoas, elas não estão interessadas naquilo que Deus é, mas elas estão interessadas naquilo que Deus pode fazer para elas. Por isso que elas se sentem bem quando tocam uma música que fala sobre o amor de Deus, uma música que, quando ela vem aqui, começa a tocar em teus braços é o meu descanso, aí a pessoa chora e ela se entrega, mas no seu dia a dia a pessoa, ela não quer se dedicar à presença de Deus, à obra de Deus. Ela simplesmente quer ser acalentada, ela quer receber um carinho, ela quer receber um conforto, mas ela não quer realmente ter um compromisso com Deus. Ela está interessada em contemplar a sua própria vida naquilo que Deus pode fazer por ela. Por isso que essas pessoas, elas são inconstantes. Por isso que essas pessoas, elas se comportam como baratas tontas, que andam de um lado para o outro e não tem sentido nenhum, elas não têm algo para poder seguir, elas são andarilhos, elas não encontram o seu prazer realmente no Senhor, e a certeza delas, elas não conhecem o Senhor por conta própria, mas elas conhecem o Senhor por causa do que as pessoas falam para ela, ou por causa de experiências superficiais que ela teve com Deus, em algum dia que ela ouviu alguma coisa que fez ela chorar, e aquilo tocou o coração dela, mas aquilo não trouxe transformação de vida. Eu tenho certeza que se a gente pegar um não crente e trouxer aqui, a gente cantar uma música assim, que não fala nada de Deus, mas tiver uma boa melodia, tiver um fundo legal, tiver uma iluminação legal, e a gente usar os tons certos, as notas certas, nós vamos tocar o coração daquela pessoa. Nós vamos conseguir atingir o coração daquela pessoa, porque a gente acaba que essa pessoa tem uma experiência, mas realmente ela não se entregou ao Senhor de forma genuína, ela viveu uma experiência. E quantas pessoas vêm aos cultos para viver uma experiência? Você quer ver um exemplo real que nós estamos vivendo agora? Quarta-feira, 5 ou 6 pessoas aqui na igreja que buscam realmente a presença de Deus. E por que no domingo, muitas vezes, claro que outras pessoas têm compromisso, mas por que muitas vezes nós vemos um domingo mais cheio? Por causa da experiência. A experiência da quarta-feira exige muito mais de nós, porque é um dia no meio da semana,
de noite, aonde depois do culto nós vamos orar meia hora. Quem quer fazer isso? Ninguém quer fazer isso. Uma quarta, no meio de semana, sair da sua casa, às vezes num dia frio, e ainda saber que depois que disser o amém, depois da palavra, depois que a gente disser amém, ainda vamos ter um período de oração. As pessoas não querem isso. As pessoas querem viver de forma oscilante. Elas querem que no domingo esteja aqui em cima e que o louvor seja muito bom. Aí se o louvor não for bom, a palavra seja muito boa, tomara que a palavra não confronte essa pessoa, mas na segunda-feira, ela como uma onda do mar, ela vai lá para baixo, ela se afunda e a sua vida segue. Por isso que nós precisamos, a palavra de Deus diz que nós precisamos nos fortalecer e ser revestidos para que nós permaneçamos firmes. Lá em Efésios 6:10 diz: finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vista-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor, não nas coisas, não nas pessoas, mas no Senhor. Nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus para que nós permaneçamos firmes ou para que nós permaneçamos constantes. Nós precisamos desapegar de tudo aquilo que não tem gerado um fruto de constância em nós, mas fruto de inconstância. Olha só, 1 Samuel 17, verso 38, vai dizer sobre a história de Davi, quando ali Golias estava afrontando o povo, e o Senhor chama Davi para que pudesse, combater a Golias. Então Davi vai até ao lugar onde estão os soldados, onde está Saul, e diz assim, Saul vestiu a Davi com a sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu da couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois eu nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas no ribeiro, e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Então o que acontece? Saul ele dá aquela armadura para Davi, para que, claro, ele vai simplesmente enfrentar a pessoa mais temida daquela época, que era Golias. Então ele vai e veste aquela armadura em Davi, só que Davi se sente desconfortável com aquilo, porque a armadura que realmente o Senhor tinha preparado para Davi não era uma armadura física, mas era uma armadura espiritual. Não era uma espada física, mas era uma espada espiritual. Não era um capacete físico, mas um capacete espiritual. Então nós precisamos entender que para nós sermos constantes, nós precisamos desapegar de tudo aquilo que não é para nós, de tudo aquilo que não vai gerar fruto nenhum, e principalmente quando crermos somente em Deus, de todo o nosso coração, e não olharmos para o Senhor com os olhos de outras pessoas, não olharmos para o Senhor da maneira que outras pessoas olham, mas buscar o que Deus tem para nós. Qual é a armadura que o Senhor tem para nós? Quais são as roupas que o Senhor tem para nós vestirmos, para enfrentarmos o inimigo no dia mau? Assim como Davi, que vestiu a armadura de Deus, que não era uma armadura física, era uma armadura espiritual. Usando as armas da fé, Davi venceu seu inimigo, porque uma pedra não era capaz de matar um gigante. E apenas uma pedra foi necessária. Ela não era capaz de matar o gigante, mas foi através da força de Deus, foi através da capacitação do Senhor, porque o símbolo de aquelas pedras, aquela funda foi só um símbolo, foi uma ferramenta para Deus usar, e às vezes nós olhamos para as ferramentas que nós temos e não damos valor. Mas o Senhor, Ele vai nos usar se nós decidirmos vestir as armaduras que o Senhor nos propõe, as armaduras que o Senhor nos dá. Pois nós cremos em um Deus que não oscila e não é inconstante. O Senhor, Ele é constante, o Senhor não tem variação. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não é porque, nós precisamos entender que não é porque Deus não faz aquilo que nós queremos que o Senhor deixa de ser constante. Não é porque o Senhor não nos dá aquilo que nós queremos que o Senhor deixa de ser bom.
O Senhor, ele não tem variação, ele sempre sabe o que é melhor para nós e nos ensina a manter os nossos pés firmes na rocha que é Cristo. Estar em Cristo não nos isenta do mal. Nós precisamos entender que no dia mau, quando a nossa mente, quando o nosso corpo quiser oscilar, quando as coisas estiverem caminhando difícil, quando faltar o dinheiro, quando faltar a paciência, quando faltar o amor, quando você ficar muito nervoso, quando faltar essas coisas, precisamos entender que os nossos pés estão firmados na rocha que é o Senhor Jesus. E isso não nos isenta desse dia mau. O dia mau, infelizmente, ele vem. Porém, nós precisamos entender que o que nos faz que em Cristo nós superamos o dia mau. Com muita inteligência e sem oscilar. Em Mateus, para finalizar aqui, em Mateus 7, 24, onde diz sobre a afirmação na rocha que é o Senhor, diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu uma casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela caiu e foi grande a sua queda. Ouvir a palavra do Senhor de forma clara é ter a consciência de que o Senhor, ele não é um garçom. É ter a consciência de que nos dar alguma coisa, nos abençoar, não é o objetivo principal do Senhor. Mas o objetivo principal de Deus é ter um relacionamento sincero conosco. Não conhecer a Deus, estar interessado apenas no que Ele pode fazer por nós, é como ter uma percepção inconsistente de quem realmente Deus é. E quando nós temos uma percepção inconsistente do que Deus é, nós acabamos nos frustrando, porque nós nos achegamos a Deus, pedimos a Deus algo, buscamos a Deus algo e às vezes a resposta de Deus é não para aquilo. Às vezes nós estamos pedindo algo profundamente e a gente realmente, o nosso coração quer aquilo, mas o Senhor o Senhor vê que aquilo não é bom para nós. E quando nós recebemos o não de Deus, nós acabamos nos frustrando, caindo, desanimando e principalmente oscilando na presença de Deus, sendo inconsistente, porque nós realmente não estamos buscando um Deus que nos salvou. Nós estamos um Deus que pode nos dar uma bênção, um Deus que pode nos dar algo que vai nos alegrar, que vai alegrar o nosso coração. E é por isso que no nosso meio existem pessoas inconstantes, é por isso que no nosso meio existem pessoas que nós vimos uma vez por mês, nós vimos só quando tem algum evento legal, quando tem alguma coisa legal. Porque as pessoas não estão buscando a Cristo, as pessoas estão buscando o que Cristo pode dar, e às vezes nós estamos nos comportando como essas pessoas que estão buscando de Deus os seus objetivos pessoais, a sua satisfação pessoal, mas não buscando realmente a face de Deus, não buscando o que ele realmente é. E ali quando nós estamos aqui na Santa Ceia, nós lemos sobre as regras ali da ceia, fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, para que possa comer do pão, beber do cálice, e aquele que bebe, aquele que come indignamente, será réu do corpo de Cristo. E é por isso que no meio de nós existem muitos fracos, doentes e também uns que ainda dormem, uns que já dormem. Isso é porque a falta de examinarmos-nos, a falta de ver o que falta em nós, ver se nós estamos tendo fé, se nós estamos sendo constantes ou inconstantes, tem nos tornado doentes. É por isso que no meio de nós existem pessoas doentes, pessoas feridas e pessoas que às vezes já até morreram. Você vê aqui só a carcaça, mas por dentro essa pessoa já está morta, porque não está participando do corpo de Cristo, tem participado do corpo de Cristo indevidamente. E o Senhor, ele está nos chamando a participar do seu corpo de uma forma plena, que é buscando a face dele, não as mãos dele, buscando aquilo que ele é, não aquilo que ele pode nos dar. Amém, Pai?